Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Na manhã desse belo dia, quero compartilhar com você uma meditação sobre as instruções aos fiéis. Este é o tema. O livro que nós vamos tomar como base é o Tito, Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, o verso 8, onde temos essa escritura: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. A prática de boas obras. Qualquer obra que tenha um propósito, ou mesmo uma leve proposta de prejudicar alguém, não procede do coração de Deus. Nós fomos justificados por Cristo, apresentados a Deus, para que através desta relação que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz, possamos viver uma vida santificada. Querido, não é ser santo, é buscar a santificação. Porque santo, enquanto estivermos nessa carne, é impossível. Mas nós podemos ir nos santificando à medida que vamos plantando os ensinamentos da palavra de Deus em nosso coração. E esse ensinamento vão crescendo e produzindo frutos. E estes frutos serão alimentados pelo Espírito Santo. E assim nós vamos nos santificando. Isto é fundamental, por isso que ele diz, fiel é esta palavra, porque ela nos traz edificação e santificação. E como diz a própria palavra, que Deus é santo, importa que todos aqueles que se dispõem a servi-lo também sejam santificados ou sejam santos. Viu? Isso é fundamental, você compreender. A vida que vivemos no mundo, quanto mais próximo da palavra, mais próximo estamos do coração de Deus. Quanto mais distante estamos da palavra, mais distante estamos do coração de Deus. Por isso que temos que atentar para os seus ensinamentos. No verso 1, ele colocou assim, capítulo 3 de Tito: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Imagine só, nós tínhamos um presidente que foi às urnas, não foi vencedor, entrou um outro presidente. E agora estamos na expectativa de governadores e prefeitos e deputados estaduais. Querido, você tem o direito de votar, mas você não tem o direito de questionar quem foi eleito. Porque as autoridades são constituídas por Deus. Se você não gosta daquele que está no governo, ore por ele. Peça a Deus para abençoá-lo. Porque em seu governo você também será abençoado. Mas se você odiar estas pessoas e pedir a Deus para prejudicá-las, elas serão prejudicadas e, consequentemente, você também estará sendo prejudicado. Então não é sabedoria você bater de frente com aquele líder que o Senhor constituiu como líder. Aí você fala, mas quem foi que disse que foi Deus que colocou fulano ou beltrano na direção de uma pátria, ou de um estado, ou de uma prefeitura? Quem é que constitui autoridade na terra? É o Senhor, diz a palavra de Deus. Ninguém tem poder para assumir qualquer cargo, se não for pela vontade do Pai. Quem disse isso foi Jesus, dizendo a Pilatos que não era um bom governador, mas ele disse, nenhum poder terias se do alto não te fosse dado. Portanto, querido, Deus tem os seus propósitos, até mesmo quando levanta um mau governante. Ele tem os seus propósitos. Respeite a vontade de Deus e interceda por eles. Ele diz mais, não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cordatos. Ao invés de você ficar discutindo, brigando, criando problema, concorde com a palavra, com a instrução que é trazida ao seu coração, porque você vai ser edificado. Tem pessoas que dizem, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso é ignorância.
total ignorância. Todos nós temos que ser flexíveis, porque não somos donos da verdade. A verdade pertence ao Senhor. E quando nós temos flexibilidade no nosso coração, nós absorvemos essa verdade e isto nos dá um crescimento espiritual que é agradável a Deus. Portanto, é melhor você ser flexível do que ter um coração de dura servir. Viu? Preste atenção nesse detalhe. E ele diz mais no verso 2. Completando aqui a leitura do verso 2. Dantes prova de toda cortesia para com todo o homem. O verso 9 diz assim, evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são coisas fúteis. O que significa isso? Não traz edificação para ninguém. Toda lei tem como fundamento ou tem como propósito mostrar que nós estamos errados em algum ponto. Mas e se a lei for ruim? É porque nós estamos agindo errado. Mas se você voltar o pensamento para as leis de Deus, não terá que preocupar com as leis dos homens, porque as leis de Deus corrigirão o seu caráter, a sua personalidade e te dará uma diretriz perfeita para seguir conforme a vontade do Senhor. E em tudo você será abençoado. Então esquece essa discussão que não produz nenhum benefício para a sua vida. É a mesma coisa de você torcer para um time e querer discutir futebol. Não se discute essas coisas. Política, futebol, pare com isso. Seja um servo de Deus. Confie na direção do Senhor, nos propósitos que Ele tem e tudo será melhor no seu futuro. Pode confiar, porque a palavra assim revela. E ele diz no verso 3, preste atenção. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então agora ele está dando um testemunho da própria vida. Paulo está falando isso. E mostrando para Tito. Nós éramos assim, Tito. A gente fazia isso. Agora não. Porque agora nós temos um mestre que nos orienta na verdade, que nos conduz com passos firmes, na palavra a qual nós não temos que duvidar, porque sabemos que ela é vencedora. Você precisa entender isso. Completando então o verso 7, diz assim, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não estou preocupado com a minha vida no mundo, estou preocupado com a minha eternidade. Que tal se você fizer como eu? Deixar de preocupar com as coisas deste mundo e voltar o seu coração inteiramente para o Senhor e sujeitar a direção do seu espírito pela palavra e viver conforme a vontade do Senhor. Creio que você será muito beneficiado, viu? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por todas as tuas instruções e que elas sejam benéficas a todos os corações ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.